Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês sobre o meu relato de parto com 36 semanas. Então vamos começar do começo, né? O porquê que eu tive um parto prematuro, porque 36 semanas ainda é considerado prematuro. Tudo começou quando eu tava grávida de 34 semanas. Eu fui fazer uma ultrassom e eu descobri que minha placenta tava grau 3. Mas eu não sabia sobre isso. Na minha cabeça, isso era uma coisa boa. Era uma coisa tipo assim, teu bebê tá forte. Tipo isso na minha cabeça, sabe? Mas não era. Eu tinha feito uma ultrassom com 32 semanas. A minha placenta tava grau 1. Fiz a de 34 e já tava grau 3. Então ela subiu muito o grau em pouco tempo. E eu não tava grávida de tanto tempo assim. Só pra especificar, eu não sou médica, não entendo muito sobre isso. Eu aprendi sobre gravidez, placenta, tudo na prática. Então, tudo que eu vou falar é uma experiência pessoal, eu não tenho termos médicos, a forma correta de explicar. Eu apenas falo do meu jeito e eu espero que dê pra entender, né? Então, eu fazia a ultrassom e depois de alguns dias ou no dia seguinte eu sempre levava pra médica, porque eu não fazia no mesmo lugar. A médica não tinha um aparelho de ultrassom. Então fiz ultrassom, vi grau 3, fiquei feliz, né, tal. E depois de alguns dias eu fui no consultório médico e a médica pegou e falou pra mim assim, tua placenta tá grau 3. Isso significa que ela tá calcificando e ela vai começar a mandar menos nutriente pro seu bebê. Então eu preciso que você se atente a movimentos. Se ele não mexer pouco, você já corre pro hospital. Porque é uma coisa muito perigosa. Então a partir de agora você vai fazer ultrassom semanalmente. Né? Eu fazia a cada 2 semanas. Porque quando a gente chega nas 28 semanas de gravidez, se a gente faz o acompanhamento particular, a gente passa a fazer a cada 2 semanas a ultrassom. E aí então eu passei a fazer uma vez por semana. Mas não deu nem tempo de eu fazer muitas, né, gente? E aí aquele dia eu parei pra prestar atenção. Falei, gente, eu sinto ele mexendo um pouco. E não era coisa da minha cabeça. É que eu já tava percebendo, mas eu não focava tanto, eu achava que era normal. E aí eu pesquisei na internet e eu vi que quando o bebê já tá maior, ele não mexe muito, mas ele faz movimentos fortes. Então, que nem um bebê de 34 semanas, ele não consegue dar mais cambalhota na barriga. Mas ele consegue mexer, passar o braço, aqueles movimentos mais fortes, né? Que a gente sempre vê por aí, né, no Facebook, às vezes no Instagram, aqueles movimentos que a barriga fica toda torta. É isso que é o esperado. E eu percebia que eu só sentia, tipo, um chutinho, uma cutucadinha, e passava horas sem mexer. E eu sentia, depois de muito tempo, um chutinho. E aí eu já falei pro meu marido, falei, amor, ele tá mexendo um pouco, ele não tá mexendo. E aquilo lá já entrou na minha cabeça e todo mundo falou, não, é porque você tá preocupada por causa que a médica falou. Mas não era. Ele tava de fato mexendo pouco. E ele passou 7 horas só com uma cutucadinha, sabe? Ele tipo quase não mexia. E todo mundo, não, ele tá dormindo e tal. Não, vamos pro hospital. Fomos pro hospital no mesmo dia que eu fui nessa consulta. Fiz a ultrassom. Isso era de noite, gente. Eu acho que era umas 10, 11 horas da noite. Fiz a ultrassom. Aí saí do hospital até com vergonha, porque a médica foi lá e ela falou, não, mamãe, seu bebê devia estar dormindo, é normal, eles dormem. E ela me explicou, fez toda a ultrassom, eu vi o meu bebê e tava tudo bem. Eu falei, gente, tá tudo bem. E fui pra casa e tranquila, né? Porque estava tudo bem, né? Pela ultrassom. Eu fiz um exame de imagem, né? E aguardei a próxima ultrassom. Fiz ela, tava tudo bem. Fiz a outra. E aí foi quando comparamos o ganho de peso das 35
35 para as 36 semanas. Comparamos o ganho de peso pelo ultrassom, e a ultrassom sempre aparentou tá tudo bem. Isso daí já é uma coisa que eu quero deixar claro. A única alteração que mostrava na ultrassom era o grau da placenta. Mas se tava tudo bem, então tava tudo bem, né? Mas o ganho de peso dele foi baixo. Ah, e outra coisa, eu fazia a ultrassom com o Doppler, que já é bem mais específico, né? Ver a circulação de sangue do cordão, ver tudo. Então eu já fazia, tá? Era a ultrassom com o Doppler. Quero deixar isso claro também. E sempre aparentou estar tudo bem. Mas quando eu fiz a ultrassom de 36 semanas, que também estava tudo bem, e comparei com as 35, eu, leiga no assunto, notei que meu filho ganhou pouco peso. Ele ganhou cerca de 100 gramas. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, não tá tudo bem. Não tá passando nutriente suficiente pra ele. Porque ele tava indo super bem, ele ganhava bastante peso, sabe? E de repente, 100 gramas. E no dia seguinte eu fui no consultório. Era dia 25 de fevereiro de 2021. Fui no consultório e eu acredito que o meu horário tava para 5h30, 6 horas da tarde, minha consulta. E foi quando a médica falou pra mim. Ela olhou o exame, né, ultrassom, e falou pra mim, ele teve um baixo ganho de peso. Ele ganhou apenas 100 gramas. E eu falei assim, eu já tinha notado isso, eu ia inclusive te perguntar. E ela falou, então, lembra que eu te falei da placenta? A sua placenta tá bem mais calcificada agora. E ela me mostrou. E eu, gente, leiga demais, demais, demais. E ela me mostrou, explicou e falou assim, ó, eu preciso que você vá no hospital agora e faça esse exame. E ela marcou no papel o cardiotopo, gente, o cardiotopo que chama, acho que é cardiotopo. Gente, por favor, se eu falar errado, me perdoe. E eu cheguei lá no hospital e fui fazer o exame. E eu, sabe, preocupada, mas tranquila. E ela falou pra mim, ela deixou bem claro, ela falou, preciso que você faça esse exame hoje, agora. Não dá pra esperar. Então eu cheguei no hospital, isso já era umas 7 horas da noite. Cheguei lá e eu sempre deixo pro meu marido tratar essas coisas, porque eu sou tranquila e meu marido já é papo reto, né? E aí, chegou e falou, ó, minha esposa precisa fazer esse exame. Aí, o recepcionista todo tranquilo, ah, vocês não preferem vir em horário comercial? E o meu marido, não, eu preciso que ela faça esse exame agora, hoje, a médica mandou fazer. Ah, mas a gente tá sem médico. Lindo, né, gente? No particular, tá? Na Unimed, tá? Foi isso. E aí, não tinha médico, não tinha. Então eu fiquei lá esperando, sentada, esperei a minha médica fechar o consultório dela, sair de lá pra ela ir fazer o meu exame, porque não tinha plantonista no hospital. Joia, parabéns. E ela chegou, era cerca de 8 horas, 8h30, e fui fazer o exame. E aí eu fiz o exame, todo mundo muito calado, e eu sem entender nada, que ela tava ouvindo os batimentos. Gente, não entendo nada. E ela ouvindo os batimentos, aí de repente ela virou pra mim e falou, você vai precisar fazer a cesárea agora. O coração já começou. Gente, eu passei muito mal. A minha pressão foi pra 17 por não sei o que. Meus batimentos, nem sei quanto é que tava, mas eu já fiquei tipo numa tensão, uma tensão. E nisso já chegaram as enfermeiras já pra me preparar. E eu nem tava em jejum, eu tinha comido uma barra inteira de chocolate. Eu tava o tempo inteiro que eu tava esperando o médico, eu tava tomando uma água. E eu tava, tipo, zero preparada pra fazer uma cesárea. Zero. E chamei meu tio pra ir lá orar. Porque eu falei, gente, eu quero uma oração pra poder fazer o meu parto. E fui, assim, no susto, completamente no susto, ter o meu bebê.
E aí ela fez a cesárea e ele nasceu. Era dia 25 de fevereiro de 2021, às 9 horas e 50 minutos da noite. Foi muito rápido, eu fiz o exame 8h30 e aí de repente já tava lá pra fazer a cesárea e já nasceu. E foi a maior alegria, gente. Eu chorei tanto na hora do parto. Eu comecei a chorar, aí eu vi ele, a coisa mais linda do mundo. E saíram com ele. E até então eu não tava sabendo de nada. Pra mim, tava tudo muito bem, muito bonito, né? Nasceu bem, eu vi ele, né? E fui pra salinha. Eu não sei tipo, se tem um nome específico aquela salinha que a gente fica no pós-parto, mas eu nem pude tomar o remédio pra dormir, porque eu não estava de jejum. Então eu fiquei, tipo, basicamente 2 horas olhando pro teto, né? Esperando voltar a sentir as pernas. E voltei a sentir as pernas, era meia-noite. Então as enfermeiras me levaram pro quarto. E chegando lá, eu já fiquei, tipo, achando que meu filho já ia vir, né? E ele não veio. E aí a enfermeira pegou, foi lá, preparou meu sorinho e ela falou de uma forma tranquila pra mim, sabe? Ela falou, ó, o seu filho, como ele nasceu um pouquinho antes do tempo, ele precisou ficar um pouquinho no oxigênio, mas tá tudo bem, daqui a pouco ele tá aqui. Então, eu já fiquei, tipo, ele tá no oxigênio? Tá, mas é só um pouquinho, ele só vai ficar mais meia horinha, tá tudo bem, daqui a pouco ele vem, tá? Então, esse daqui a pouco ele vem já me acalmou, porque eu falei, tá tudo bem, daqui a pouco ele vem. E não vinha, não vinha, não vinha. Passou a noite inteira e meu filho não vinha. Ele foi vir 9 horas da manhã. E eu não podia levantar, eu não tava sabendo o que tava acontecendo. E então eu pedi o tempo inteiro pro meu marido. Eu falava, vai lá, tira uma foto pra mim dele. Porque ele tava na frente, sabe? Tinha um vidro, não era no quarto, tá? Tipo, tinha um corredorzinho. Aí ele tava aqui, então dava pra ver ele através do vidro. Ele tava na incubadora. E eu tava no quarto, coincidentemente em frente, mas como eu tinha acabado de fazer uma cesárea, por motivos óbvios, eu não conseguia ir até lá, né? E aí eu pedi pro meu marido ir e tirar foto pra mim. Aí eu via ele, não, tá tudo bem. Tô vendo ele aqui na foto, ele tá tudo bem. Aí meu marido, tipo, de boa, sabe, tranquilão, já sabendo que não tava tão bem assim, mas ele não me contava. E aí ele até tirava selfie com o nenê, sabe? Através do vidro ele tirava selfie. Então já foi me tranquilizando, mas eu queria ter ele lá. E ele nasceu como um pouquinho prematuro, então ele tinha muita dificuldade. Gente, tinha cortado o final do vídeo, então precisei voltar aqui pra relatar. Já tava editando, já voltei aqui, mas a gente conta de novo. Ele demorou um pouco pra ir pro quarto, mas assim, meus familiares sempre me acalmaram, sabe? Tipo, então eu conversava de repente com a minha tia no WhatsApp, ela falava, deve ser normal e tal, deve ser assim, deve ser porque ele nasceu à noite. Então isso me acalmava. E ele foi pro quarto 9 horas da manhã, do dia seguinte. Então, como ele tava, tipo, sem aparelho nenhum, tava de boa, simplesmente veio pros meus braços, eu pensei, gente, tá tudo bem, a gente vai embora. E a gente não foi embora. E ele ainda precisou voltar mais pra ficar mais um pouquinho no oxigênio. E aquilo lá já começou a desesperar. Porque ele tava comigo, precisou voltar pra lá. E depois voltou pra mim. E aí a pediatra pediu pra fazer raio-x. E ele fez o raio-x, saiu o resultado e ela viu que tinha dado uma alteraçãozinha no pulmãozinho dele. E precisou fazer exame de sangue. Gente, eu contando assim, parece que foi tudo muito, né, uma coisa atrás da outra. Mas não, tipo, foi, né, deu uma demorada, né, de uma coisa pra outra. E aí ela pegou e falou assim, ó, se der alguma infecção, ele vai precisar ficar na UTI. Agora, se não der, ele vai pra enfermaria. Mas todo caso, ele vai ficar internado. E aquilo, gente, doeu. Eu queria muito chorar naquela hora, mas eu não
não queria, tipo, que os outros me vissem chorando, né? Mas a gente já tinha separado ao sair da maternidade dele, a gente já queria ir embora, já tava, tipo, todo mundo esperando a gente, e eu naquela expectativa. E aí, guardar a saída, isso é uma coisa que me marcou muito, mas guardar a saída da maternidade doeu. E eu tava internada com uma outra moça, e ela tinha tido o bebê depois de mim, né? Eu tive o meu bebê dia 25, 9h50 da noite, ela teve a dela dia 26, 11 horas da manhã. Então ela teve, tipo, 14 horas depois que o meu. E ela já tava arrumando a filha dela, tirando foto, tudo. E eu não queria, tipo, mostrar naquela hora que eu tava triste, mas tava doendo. E aí esperamos sair o exame dele. A gente tava torcendo pra não dar nada. E graças a Deus não deu nada. Então a gente já pegou as nossas coisas e fomos pra enfermaria. E ele ficou internado e, gente, foi logo quando fechou tudo, sabe? Deu aquele lockdown e fechou tudo, que não podia nem visita no hospital. Então, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, eu precisava descansar, e aí a gente foi na enfermaria. Eu precisei dormir num sofazinho duro, e isso eu até contei na igreja como testemunho, porque eu não conseguia dormir, dormia coisa de meia hora, e as enfermeiras entrando o tempo inteiro, vendo saturação, furando o pezinho dele pra ver. Gente, é a glicemia que vê, né? Desculpa se eu não souber falar as coisas certas. E elas o tempo inteiro entrando, fazendo exame, acompanhando. E pra dar uma enxugada, né? Dar uma resumida na história. Ele precisou ficar internado por 6 dias. E depois ele fez um raio-x e graças a Deus já não deu nada. Não deu nada. Ficou tudo bem. E essa internação foi extremamente difícil pra gente, sabe? Por causa do lockdown, eu acho que complicou mais ainda, porque, tipo, só podia eu e o meu filho. Só. Meu marido não podia ir, eu precisei, então, lidar com tudo sozinha. E eu nunca tinha, tipo, nem trocado uma fralda. Eu deduzi como é que trocava e a gente vai aprendendo na prática, mas isso foi o que me fortaleceu como mãe. Eu acho que passar por aquilo fez eu ser a mãe que eu sou hoje, né? Ter encarado tudo, eu e ele. E, gente, ele é um milagre de Deus, porque graças a Deus ele não teve nenhuma sequela. Ele é um menino muito esperto. O que é esperado para um bebê da idade dele fazer, ele já fez antes, sabe? Ele é muito esperto. E em primeiro lugar foi Deus. Deus, Deus. Sempre Deus. Mas o que salvou meu filho foi eu ter feito uma cesárea. E eu sempre fui contra a cesárea, eu sempre vi vários documentários, sempre estudei muito e nunca quis fazer cesárea. Passei meu pré-natal inteiro planejando normal. Tanto que no meu primeiro pré-natal já mandei a real pra médica. Porque tem médico que, tipo, não faz cesárea, né? Não faz parto normal. Prefere fazer cesárea, que é mais rápido. Então eu já falei pra médica, falei, ó, você faz parto normal? Porque eu gostaria de ter um parto normal. Mas, gente, nesse caso, a cesárea salvou a vida do meu filho. Aquele momento foi o que salvou ele, porque ele podia ter morrido dentro da minha barriga. É grave, a gente não tem essa percepção. Mas a placenta grau 3 é uma coisa séria, é uma coisa que pode tirar a vida do nosso filho. Então eu queria também dar um recado para as mães. Não tenham medo de perguntar, pesquisem mesmo, troquem experiência, se atentem a tudo, se vê que uma coisa não tá normal, corre pro hospital, vai ver. Gente, é muito melhor você chegar no hospital e receber não, tá tudo bem, vai embora e você sai, tipo, com vergonha, tipo, nossa, gente, como que eu sou pirada, do que, né, alguma coisa pior acontecer. Você ficar em casa e de repente alguma coisa pior acontecer. Então, gente, é a vida do teu filho, a vida do nosso filho. É o bem mais precioso, a gente tem que ir, não tem que ter vergonha, tem que perguntar, sabe? Tem que ir atrás. E eu agradeço vocês que assistiram esse vídeo. Espero que possa ajudar outras mães a se atentarem em relação a esse grau de placenta.
E é isso, gente. Muito obrigada.